Donald Trump parece estar indo para a cadeia, bem na cidade onde construiu sua famosa Trump Tower. Mas alguém que está potencialmente sendo acusado em um caso judicial em Nova York, como essa pessoa poderia saber de antemão o dia que isso vai acontecer? Você acha que Donald Trump é só muito bom de adivinhar? Ou será que existem pessoas dentro do sistema judiciário americano que não dão a mínima para guardar segredo e apenas vazam informações que podem ajudar alguém dessa forma? É isso que você descobre nesse vídeo aqui. Nesse último ponto, não vamos elaborar muito. Certamente, os advogados podem ser notificados com antecedência, e eu acho que todos vocês sabem disso. O mais importante nesse momento é que esse é um evento muito sério, e todos deveriam fazer uma pausa para poder enxergar que a única verdade é que não sabemos se é verdade ou não. O caso contra ele gira em torno de um suposto pagamento de $130 mil feito à estrela de cinema adulto Stormy Daniels durante os últimos dias da campanha presidencial de 2016. Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, afirma que teve um caso com Trump em 2006 e que o ex-presidente dos Estados Unidos nega. Em 2016, quando ele estava concorrendo à presidência, ela se ofereceu para vender a sua história à imprensa. O então advogado de Trump, Michael Cohen, foi notificado de seus planos, resultando em um pagamento de $130 mil, feito para a senhorita Daniels para ficar quieta. Uma vez eleito, Trump reembolsou Cohen, pagando-lhe mais do que o dobro do valor original. No entanto, publicamente, ele continuou a negar qualquer coisa que envolvesse até mesmo a existência do caso. Investigadores de Nova York investigam as finanças do ex-presidente há anos, originalmente liderados pelo ex-promotor público Cyrus R. Vance Jr. Mas só quando ele foi substituído por Alvin Bragg em 2022 que o Estado decidiu desistir da investigação do grande júri sobre as alegações de que o império de Trump inflacionou de forma fraudulenta seu valor imobiliário. Em vez disso, tudo se concentrou no caso do dinheiro secreto enviado naquela ocasião, formando um grande júri, reunido em segredo para determinar se há evidências suficientes para processar Trump, em janeiro desse ano. Logo depois, Cohen, que foi preso por várias acusações em 2018, foi intimado pelos promotores. De acordo com documentos judiciais, Trump listou falsamente o reembolso do seu ex-advogado como os serviços jurídicos. Pessoalmente, talvez você nunca tenha acreditado em uma palavra que saiu da boca de Donald Trump. Então, possivelmente não pretende começar agora, só porque ele está tweetando algo ou coisa do tipo. Há relatos de que há ainda pelo menos uma testemunha para se apresentar ao grande júri, então seria melhor que todos apenas respirassem. Você sabe que a prisão e o processo criminal são sempre coisas feias e tristes, principalmente para figuras polêmicas. Tudo acaba se tornando uma situação onde quem gosta do indivíduo não acredita em nenhuma prova, e quem não gosta é capaz de acreditar em qualquer coisa. Se é de fato verdade ou não, particularmente não importa se uma das partes estiver envolvida o suficiente. Imagine então, se quem estiver envolvido for um ex-líder do país mais influente do mundo, algo que nunca aconteceu antes. E talvez você saiba, os americanos são muito orgulhosos da máxima de que no país deles, ninguém está acima da lei. Acho importante lembrar que quando você ouvir esses ataques políticos ao promotor público de Nova York, lembre-se de que foi o braço direito de Trump, Michael Cohen, que foi para a prisão precisamente pelas coisas que Bragg está argumentando que está investigando, que são esses dois pagamentos para a atriz pornográfica e acompanhante de luxo Stormy Daniels. Na época, isso foi parte do motivo pelo qual o Departamento de Justiça considerou Michael Cohen culpado. E esse mesmo Departamento de Justiça, o Departamento de Justiça Federal, disse que as ações de Michael Cohen foram dirigidas pelo indivíduo número 1, que sabemos ser o codinome de Donald Trump, e que isso não foi uma despesa legítima para honorários advocatícios e afins, mas sim se tratava de um repasse de dinheiro ilegal. O fato mais importante sobre isso é que não foi o Departamento de Justiça de Obama que descobriu. Na verdade, não é o Departamento de Justiça de nenhum inimigo político de Trump que fez essa descoberta. Foi o próprio Departamento de Justiça dele que levou o caso ao Tribunal Federal pela primeira vez. Então você sabe, com isso, acho que dá pra você entender que quando ouvir qualquer coisa sobre isso, provavelmente essa informação já passou pelo filtro do que preferiu por acreditar a pessoa que está dizendo. Algo que joga contra Donald Trump é o fato de que justamente o próprio Departamento de Justiça dele chegou a uma conclusão. E a conclusão não é nada boa pro cara, já na época que tudo ocorreu. Mas na ocasião, havia uma cláusula comum na lei americana que dizia que os presidentes em exercício não podiam ser indiciados por crimes federais. Mas Trump não é mais um presidente em exercício há algum tempo. Acredito que o principal que nós temos para falar aqui é sobre a sua reação e a forma como Trump anunciou que seria preso na terça-feira e, em seguida, chamou seus apoiadores para protestar, o que, como devemos lembrar a todos, é semelhante ao que aconteceu nos dias anteriores ao fatídico 6 de janeiro deles, que com certeza inspirou o nosso fatídico 8 de janeiro. Sim, obviamente, protestos pacíficos são perfeitamente legítimos na sociedade americana e aqui também. A questão, é claro, é que seu histórico de fomentar protestos não pacíficos não pode ser deixado de lado. Essa é a preocupação que você ouve dos policiais nas ruas, dizem alguns
alguns colegas americanos. Talvez a sociedade americana em si tenha se acostumado tanto com todas as investigações, as idas e vindas e as voltas e reviravoltas quando se trata de Donald Trump ao longo dos anos, que perderam de vista, de alguma maneira, ou apenas como um momento extraordinário, a capacidade de enxergar isso como um evento extraordinário de que se trata. É certo que estamos prestes a ver, potencialmente, pelo menos de acordo com o próprio ex-presidente, uma acusação que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. E que isso levanta todos os tipos de grandes questões históricas, e não apenas as pequenas questões legais em jogo de um caso isolado como esse. Nesse caso em particular, as maiores questões acabam sendo sobre o que isso diz sobre o próprio sistema jurídico americano como um todo. Será que eles podem mesmo dizer ter um sistema onde nenhuma pessoa está acima da lei? Onde a responsabilidade se aplica a todos? E mesmo que alguns achem que a resposta seja positiva, isso com certeza vai ser visto como partidário, parcial e talvez até mesmo ilegítimo por uma grande parcela da população americana. O que cá entre nós não passa uma imagem nada boa dos Estados Unidos, o igualando a outros países que simplesmente permitem que uma pessoa que perdeu o poder seja colocada rapidamente em isolamento, fazendo parecer que tudo é um teatro armado para favorecer uma das partes. Essa é uma preocupação que muitas pessoas envolvidas na história e na aplicação da lei nessa situação estão tendo. E é uma preocupação muito válida. Tentar imaginar como isso será lembrado pela história. Outra coisa para lembrar é claro, essa pode ser apenas a primeira de várias acusações ao ex-presidente, dado que ele foi acusado de coisas como tentar derrubar uma eleição e de fomentar uma insurreição contra a democracia dos Estados Unidos. Essas outras acusações que podem ou não vir vão mais no coração de sua presidência do que no coração de sua conduta no cargo em si. E não, ninguém deve tratar o apelo de Trump por protestos como uma forma de intimidar o sistema judiciário americano. Estamos apenas tentando discutir o que ele está divulgando e se está fazendo isso de uma maneira calma e sábia. Mas será que, legalmente falando, chamar por esses protestos foi uma boa decisão política? Bom, legalmente falando, nunca pareceu ser uma questão importante para decidir o que Donald Trump fala ou não fala publicamente. Acho importante entender que ele ainda nem testemunhou diante do grande júri em Manhattan. Mas isso talvez tenha um motivo. Na verdade, alguns vários. E para seus críticos, um desses talvez seja o fato de que quando você está sob juramento, sob investigação diante de um grande júri, você não pode controlar a narrativa. Mas o que ele pode fazer, e faz muito bem, é controlar a narrativa pública, que é o que você vê ele fazendo o tempo todo. Em suas próprias palavras, a melhor defesa é um bom ataque. E, portanto, o que ele está procurando fazer é essencialmente atacar Alvin Bragg, atacar até mesmo seu antigo parceiro Michael Cohen, e atacar também Stormy Daniels, além de qualquer outro que ele ache que possa obter qualquer vantagem em termos de opinião pública. Esse tem sido o seu manual. Por aqui, a gente não acha que esse anúncio, pedido por protestos, vai ter muitas repercussões sobre ele, necessariamente. Talvez impacte se o juiz estivesse considerando a fiança, por exemplo. Mas isso ele não vai conseguir mesmo, porque Nova York não tem fiança em dinheiro para crimes não violentos. Mas o que pode acontecer é que por causa desses tipos de tweets, um juiz pode colocar uma ordem de silêncio sobre ele e impedi-lo de falar publicamente sobre o caso, ou limitar o que ele pode ou não dizer. Dessa forma, as ações de Trump podem ter um impacto misto em sua imagem, mas certamente distanciam ainda mais aqueles que já não gostavam de sua figura. Ainda não se sabe do que Trump será acusado, mas entre as opções para os promotores está uma acusação de fraude contábil sobre o pagamento feito a Cohen. Eles também podem decidir indiciá-lo por acusações de fraude de campanha, já que silenciar as alegações de Daniels poderia tê-lo ajudado a impulsioná-lo ao poder. O próprio Trump descreveu a investigação como uma caça às bruxas politicamente motivada. É incerto se toda essa situação pode fazer o ex-presidente perder os direitos políticos, muito perto de uma eleição na qual ele poderia competir com grande chance de vitória. Mas sabe que também logo vai estar na frente da corte americana mais uma vez? Mark Zuckerberg. E se quiser saber mais sobre como o WhatsApp mente sobre sua privacidade para ganhar dinheiro, é só clicar nesse outro vídeo que está aparecendo aí na tela que eu te vejo lá.